eleições a nível de Estado e a nível nacional. E nós temos hoje uma figura interessante nesses processos das eleições. É a figura das estatísticas, que ela é muito proeminente. A figura das pesquisas, no linguajar mais popular. Ou no linguajar mais popular ainda, daquele que está na frente, daquele que está atrás, das análises que o afegão médio da esquina analisa, né, que o popular na sua calçada conversando com o seu vizinho analisa, se aquele gosta de política e também aqueles que não estão nem aí no tempo que vai votar, ele analisa aí 30, 60 dias e decide seu voto, porque a vida dele está consubstanciada em outras coisas muito mais importantes, mesmo sabendo que ele precisa votar, porque quer queira, quer não, as ações e atitudes de qualquer governante impactam na sua vida direta ou indiretamente. Dito isso, e nos voltando para o processo do que nós analisamos como pesquisa, há 2 semanas antes da Páscoa e a semana passada, antes da Páscoa, a semana passada, foram publicadas algumas pesquisas aqui em Pernambuco, do Instituto Veritas e depois do Simplex, que dá já uma possibilidade, porque pesquisa é cenário, dá uma possibilidade de cenário de hoje, no processo estatístico, que a governadora já tem impacto técnico. Isso foi divulgado nas redes sociais, né? Foi divulgado nos blogs, foi divulgado na CBN, somente que o Simplex sempre é acompanhado, né? Tem uma parceria com o Elielso, né? Do blog do Elielso, que também é colunista da CBN Recife. Enfim, e dava sim uma análise, e tem dado uma análise qualitativa, não é uma pesquisa quantitativa. Por que qualitativa, Jadel? Porque a qualitativa você tem mais um fator agregador de proeminência, né? de fundamentos que eles se assemelham com a veracidade do questionário ou daquele que está sendo entrevistado. Ou seja, a qualitativa, ela abre o leque de perguntas, ela vê possibilidades, ela não vai só sim ou não, né? E as pesquisas qualitativas, quem faz pesquisa qualitativa e sabe que é do campo político ou do campo até do comércio mesmo, para saber como é que está o seu negócio, quais as variantes do seu negócio, por que está errando aqui, o que pode melhorar ali, ou se não, nas administrações você faz também, entende claramente que uma pesquisa qualitativa ela é fidedigna ao cenário. Ela não te dá nuances, né, de você ficar buscando subterfúgio ou não encarar a realidade de fatos. A realidade pode ser até ruim, mas ela é uma pesquisa que ela encara claramente e observa claramente com a margem de erro minúscula, daquele caminho que você deve seguir. Pois bem, dito isso, essas 2 pesquisas estão dando claramente uma pequena vantagem, minúscula vantagem, numérica, a governadora Raquel Lira. Estatisticamente, empate técnico, mas numericamente, uma leve vantagem. Essa pesquisa foi analisada pelo pesquisador da Uninasal, né, e cientista político Adriano Oliveira, a que eu conheço. Deu entrevista na TV Jornal, na Rádio Jornal, né? E no Passando a Limpo da Rádio Jornal, começa às 9 horas, tudo há 3 dias atrás, em uma quarta-feira, e expôs claramente que ele tem acompanhado essas pesquisas também para consumo interno no processo qualitativo. E ele observou claramente que essas 2 pesquisas que foram divulgadas, foram pesquisas e também divulgadas e registradas no TSE, foram pesquisas qualitativas que dá claramente uma ascendência estatística à governadora Raquel Lira. Pois bem, no outro dia saiu uma pesquisa da Big Data dizendo que João Campos tem uma diferença de 15, 17 pontos à frente de Raquel. E a gente vai analisar a pesquisa. Quando a gente observa a pesquisa, e até o que eu estou falando aqui foi ratificado pelo cientista político, na entrevista que ele deu, que a pesquisa do Big Data
é uma pesquisa quantitativa, quase numérica. Você vota sim ou não, sim ou não. Não tem o cenário, de abrir o leque da concepção da pergunta e da possibilidade de mudança de voto. Todos sabem claramente hoje que existe um processo de competição acirrada e que vai haver um processo de competição acirrada no período eleitoral das duas candidaturas, da candidatura do ex-prefeito João Campos e da candidatura à reeleição da atual governadora Raquel Lira. Isso é fato. Eu lembro que eu gosto de repetir isso, a gente tem que sempre repetir certas coisas, porque a gente tem memória curta. Há 1 ano e meio atrás eu falava, eu dei uma entrevista no blog do Alberto, dizendo, olha, quem apostou que a fatura estava liquidada na eleição para governador, errou feio. Haverá eleições competitivas. Um cenário muito intenso. Não tenha sombra de dúvida sobre isso. No entanto, o que se aparece hoje, o Adriano Oliveira observou claramente, eu também observei, nas pesquisas que se aproximaram, a depender das conjunturas e das candidaturas, a governadora tem possibilidade até de ganhar no primeiro turno. Tem possibilidade. O outro também pode ter a possibilidade. Mas isso o que é que a gente está querendo dizer? Que a verdadeira pesquisa qualitativa, ela mostra, sim, o caminho das pedras. E eu observei alguns colunistas, tendenciosos ou não estou aqui para julgar, que começa a não acreditar, né, ou não dar credibilidade às outras pesquisas, só dar credibilidade à Big Data. Peraí, quando as pesquisas, no seu agregador de pesquisas, davam uma certa vantagem, significativa até, a João Campos, ela era verdadeira, e agora que mudou o cenário, ela não é verdadeira? Peraí, a pesquisa só é boa quando ela me beneficia? Peraí, vocês, o que é que está acontecendo? Esse é o ponto. Qual o problema de vocês? Eu posso até dizer aqui, né? Eu tenho o meu candidato. Eu tenho um candidato já definido. Todo cidadão tem um candidato definido. Mas ele tem que ter um pouco de honra jornalística. Ou de honra de opinião. Poxa, realmente a pesquisa foi bem feita. O caminho, né? O boi deitou, como diz um amigo meu lá em Brasília. O boi deitou. Então quer dizer que a pesquisa só é certa quando ela beneficia vocês. Quando não beneficia o campo da oposição, ela não é verdadeira. E aí eu quero dar fazer um comentário lindo para vocês. Vocês ouviram, em algum momento, alguma palavra da governadora quando as pesquisas não beneficiavam, ela dizer que desacreditava? Ou ela dizer que aquela pesquisa não era legítima? Não. Você sabe qual foi a atitude dela? Observou as pesquisas, observou onde estava errando e começou a trabalhar. E foi isso que aconteceu. A ascendência e o processo de avaliação do seu governo, que hoje já beira de 60% e 65%, foi porque ela disse, olha, se eu ficar aqui olhando a pesquisa, que não está boa para mim, e brigar com o número e começar aqui a dar a declaração na imprensa que isso está errado, isso só vai me colocar numa situação pior do que está. E ela, dentro de um processo, porque muita gente diz que é democrata, mas na hora não tem democracia, não tem nada, né? Outro que tem a expressão de entender que aqueles números não são favoráveis e tem que buscar uma saída. Toda vez que uma pesquisa, isso aí é para todo político, toda vez que uma pesquisa não é boa para você, você tem que buscar as saídas. Poxa, eu estou errando aqui, eu tenho que melhorar aqui, porque senão eu não vou sair. Ao invés de você estar brigando com números, observa aqueles números e leva eles, já falei muitas vezes aqui, e leva eles para a tua vantagem, porque tu está ali com o questionário e está dizendo onde tu está errando. Então tu pode mudar de concepção, mudar de postura
ir para o caminho que a pesquisa justamente está te negativando para tu obter uma coisa positiva. Então, isso aí que eu estou dizendo a você claramente, qual foi a vez, qual foi o momento que durante quase 3 anos, 2 anos e quase 3 anos, as pesquisas dando desvantagem à governadora, ela disse que aqueles números eram mentirosos, ou começava a questionar a credibilidade dos institutos de pesquisas. Nunca. Desafio você. Ela focada no trabalho. Quantas vezes aqui eu já critiquei a governadora? E quando tem algum problema a gente critica. Para que se melhore. Não tem dificuldade nenhuma. Se errar a gente critica. Agora você também tem que ser verdadeiro, tem que ser honrado. Então quer dizer o seguinte, agora que começou uma retomada de posições inversa, onde a governadora começa a apontar como uma candidata legítima a competir com a possibilidade também de ganhar, esses números não existem, esses números são mentirosos. Poxa vida, isso é desonrado. Isso é desonrado. Você pode fazer até uma pesquisa que, olha, eu quero que você faça uma pesquisa agora para o meu candidato ganhar. O cara faz, né, manipula números ou bota lá um fator agregado de sim, de não, uma coisa muito rasteira. Diz, pronto, você vai ganhar as eleições. Aí eu pergunto, quem gosta de se enganar a si mesmo? Você tá criando uma nuvem que você não está querendo ver a realidade. O pior cego é aquele que não quer ver. Independente se você tem visão ou não, você tem que ver os fatos. Tem que observar, está acontecendo isso, isso e isso. Aí você vai dar uma de rogados e dar uma de diferente e dizer, não, isso aí não existe. Isso não é comigo. Isso não é para mim. E aí eu bato de novo nessa tecla. Será que os números, quando favoreciam o ex-prefeito João Campos, estava tudo bem, então é aquilo ali, e quando os números mudam, aí eles não têm credibilidade? Peraí, como é esse cálculo de vocês? Qual o caminho? É esse caminho que a oposição do Estado, dentro da concepção de candidatura, vai tomar? Procurem saber onde estão errando, para que os erros sejam vistos com outro olhar e eles sejam reparados para uma conjuntura melhor, de construção de candidatura. Não adianta brigar com números. Eu tinha um professor chamado Zé L, de matemática. Gostava muito dele. Eu tinha uma concepção que, bicho, eu não consigo aprender matemática. E ele disse, isso é psicológico. E realmente era psicológico mesmo. E ele me dizia uma coisa arretada, não brigue com os números. Eu disse, isso aqui é para dar isso. Não, não vai dar, dá isso aqui. E a gente tem que chegar à prova, a falar da prova dos 9, que o número estava errado. Então não adianta você brigar com números. Estatística é uma ciência. Estatística é uma ciência exata. Exata. E a possibilidade e probabilidade de erros, ela sendo um cálculo bem feito, estatisticamente bem feito, são mínimas. São mínimas. Quem estudou estatística sabe disso. Eu estudei estatística, paguei a matéria de estatística, ruim pra cacete, fica dá uma agonia. Mas é isso, é impressionante. Então não adianta, gente. Não adianta. No núcleo, se você vê um núcleo de 10 pessoas, 6 a 7 diz uma palavra, é tendência. 6 a 7 diz uma palavra, 4, 5, e sempre é um número ímpar, 5. É uma tendência. É uma tendência. É impressionante, mas é assim. Você muitas vezes até fica... Muitas vezes eu questionava, como é que pode? Esse outro está pensando igual ao outro. Mas é assim. Ou essa concepção é igual a essa. Então, eu acho que a gente deve ser honrado no seguinte. Eu acho não. Na minha opinião, porque achar é achismo. Na minha opinião, esses que se diz aí, desses blogs aí, coisa e tal, ficar contestando o número, ou colunista tendencioso, ou simpatizantes de redes sociais. Ah, não, eu amo o João Campos, então tá tudo certo. Esses números são mentiras. Não vá para esse caminho. Se você tem alguma afinidade, você diz, olha, deve melhorar nesse esquisito aqui. Senão, o boi vai deitar.
Mas se não vai botar a viola no saco, bota a viola no saco. Não duvidem com os números. Quem duvida com os números perde e coloca a viola no saco. Não adianta. Isso serve para todos. Então, o que é que a gente está querendo dizer com isso? Pesquisas qualitativas, elas evidenciam um cenário fidedigno. E foi essas pesquisas que foram feitas. Pesquisa para inglês ver, né, quantitativa, a grosso modo, ela pode dar até um cenário legal para você. Mas você está se enganando. Você está se enganando. Você simplesmente, né, como diria um amigo meu vereador lá de São Vicente, chamado Paulo Farias, simplesmente você não vai chegar a lugar nenhum. Um grande abraço ao amigo Paulo Farias. Então, meu amigo, é isso que eu estou dizendo a ti. É essa concepção. Então quer dizer que a pesquisa só é boa quando ela me favorece. Quando ela não me favorece, ela é mentirosa e ela não tem credibilidade. Ah, se continuar nesse caminho, já sabe o que vai acontecer, né? Coloca a viola no saco.